Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção Vascaínos, você viu aí o recado da Nit Quantics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Entre em contato com eles para você ter a possibilidade de comprar produtos naturais e melhorar muito a sua saúde. Promoções especiais se você for em contato com eles através do canal Atenção Vascaínos. Quem sabe não ganha um desconto extra, mas entre em contato com eles para saber todos os produtos que vende a Nit Quantics para melhorar a sua vida. É muito importante você fortalecer essa parceria também com o canal Atenção Vascaínos. Olha, rapaziada, tô chegando aqui nesse Acorda Vascaíno pedindo para você, mais uma vez, você que ainda não é inscrito aqui no canal Ave Mais, nos dá essa moral. Estamos produzindo um material bem exclusivo, um material bacana. Todo dia de manhã tem o Acorda Vascaíno, de tarde ali o Sérgio Kid faz o Fala Mais Vascão, tem também o nosso AV Games, tem material exclusivo também no História Contada, enfim, você também tem um material muito legal aqui no canal Ave Mais, por isso que é importante você ser inscrito no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos, o segundo canal da plataforma, o canal Ave Mais. E eu tô chegando aqui nesse Acorda Vascaíno, mais uma vez, como eu gosto de fazer aqui no Acorda Vascaíno, um convite à reflexão para a gente bater um papo sobre esse time do Vasco, pensando até no futuro. Por que futuro, Emerson Rocha? A gente vai falar muito sobre isso e eu conto demais com a sua audiência. Eu vou trazer aqui um dado importante. Isso é uma informação, não é só uma questão de opinião. Essa é uma informação que eu vou trazer para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. O time titular do Vasco hoje tem uma média de idade de 27,6 anos, juntando o time titular do Vasco, os 11 jogadores que a gente está, em princípio, cascudo de saber. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a defesa do Vasco com João Vitor, Lucas Freitas e o Piton, no meio-campo Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, lá na frente Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse, principalmente nos últimos jogos do Vasco, é o time titular do técnico Fernando Diniz. Se para o próximo semestre, com a chegada de reforços, até mesmo esse imbróglio envolvendo a questão do Felipe Coutinho, é uma outra etapa, isso eu não vou levar em consideração nesse debate, nesse convite à reflexão. Só para você ter uma ideia, no sistema defensivo do Vasco, o jogador mais velho é o Léo Jardim, com 30 anos. O Paulo Henrique tem 28, o Lucas Freitas tem 24, o Lucas Freitas 24, João Vitor 26 e o Lucas Piton 24. O Hugo Moura tem 27 anos, aí sim começam jogadores a mais de 30 anos, que é o Tietê com 32, o Coutinho com 33 e o Verratti lá na frente com 36 anos. Ainda agregam no sistema ofensivo o Nuno Moreira com 26 e o Ryan com 18 anos. Como eu disse, somado todas essas idades e dividido por 11, dá uma média de 27,6 anos. Não é uma média alta, muito pelo contrário, uma média ali de jogadores competitivos. Uma idade de 27 anos é um time razoavelmente cascudo, que já tenha participado de outras competições, de outros campeonatos brasileiros. É uma idade bacana, referente à questão da idade. Logicamente que a gente acha que também não só a questão da idade é considerada, é a questão também da parte física, da parte de intensidade de muitos jogadores, mas isso é um dado importante para a gente começar a trocar uma ideia aqui nesse Acorda Vascaíno. Eu gosto muito, por exemplo, de esportes americanos, basicamente NBA e NFL. Esse ano, na final da NBA, chegaram dois times, Indiana Pacers e o Oklahoma City Thunders. Se você parar para analisar, são os times de praticamente menor média da atual NBA. E o Oklahoma City Thunder foi o segundo menor de idade em termos de média da história a ser campeão da NBA, só apenas perdendo para um time com menor média de idade. Ou seja, é um time que apostou muito em garotos, em jogadores com mais intensidade, jogadores que podiam jogar praticamente uma partida inteira, uma competição inteira. E isso foi muito importante para o Oklahoma de tirar alguns times considerados mais experientes e mais até favoritos para a competição. E o Oklahoma fez a melhor campanha e depois conseguiu um título importante, depois de 7 jogos contra o Indiana Pacers, e conseguiu a vitória ao título da NBA, que nunca tinha conquistado essa franquia. O Oklahoma City Thunder tinha conseguido quando ainda era o Seattle Supersonics, mas agora com o Oklahoma City Thunder nessa franquia é a primeira vez que eles conquistam. E isso dá para entender também no futebol. Por exemplo, o Paris Saint-Germain,
que investiu muito desde a contratação do Neymar, que mudou o foco do Paris Saint-Germain em trazer grandes jogadores, trouxe o Neymar, chegou a ter uma oportunidade, uma época que teve Neymar, Messi e Mbappé no mesmo time. Só para você ter uma ideia de a constelação de jogadores importantes. Tinha o Thiago Silva, tinha o Daniel Alves na lateral direita, tinha outros jogadores mais importantes, o próprio Marquinhos também já estava nesse time, ou seja, eles contrataram bastante e não conseguiram vencer a Liga dos Campeões. Para esse ano, que o clube, o time, a diretoria entendeu que jogadores mais jovens, com mais intensidade, com mais volúpia, com mais vontade de jogar, podia fazer a diferença e fez a diferença. Tanto que o time foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e o time do Paris Saint-Germain com uma média de idade também baixíssima. O que eu quero levar à consideração isso é que o Vasco, se o Vasco, por exemplo, está no mercado em busca de jogadores, estão se falando muito, por exemplo, do Thiago Mendes. Eu acho que se você for trazer um jogador mais experiente, mais encorpado, é para chegar e ser titular. A base hoje da espinha dorsal do time do Vasco é Léo Jardim no gol, com 30 anos. Na zaga não tem um jogador ali para ser o capitão, vamos dizer assim, o chefe da defesa. Eu hoje não vejo, nem no João Vitor, nem no Lucas Freitas, essa possibilidade de ter o xerife da zaga, para ser um jogador para fazer essa escalada da coluna vertical, da coluna vertebral, perdão, do Vasco. Então você falta, por exemplo, um zagueiro mais encorpado. Não estou nem dizendo mais experiente, com mais idade, mas um zagueiro que seja o patrão da defesa, não tem. No meio-campo, a gente pode destacar que talvez nesse primeiro momento o Hugo Moura, ali como primeiro volante, mas é sim um jogador bom, um jogador que pode ser titular do Vasco, sim, nesse momento, mas eu acho até que o Vasco merecia ter um primeiro volante mais patrão, acho que essa palavra patrão leva em consideração nesse momento. Acho que um jogador mais experiente seria importante. O Coutinho como meio ofensivo, o Verratti lá na frente como centroavante. E você agrega ali com outros jogadores. Eu acho que o técnico Fernando Diniz já começa a olhar o Vasco projetando também futuro, projetando que são jogadores que possam levar o Vasco daqui a pouco a buscar situações maiores. Mas eu acho que o Vasco, nesse time titular, eu não estou nem levando em consideração o elenco, tá? Estou fazendo uma análise apenas pelo time titular do Vasco. Se você parar para analisar, Léo Jardim hoje é insubstituível? Não, mas é um goleiro muito importante. O Paulo Henrique é insubstituível? É substituível? É. Só que você parar para analisar, o Paulo Henrique hoje é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, porque a questão de laterais hoje não é tão destacado assim como era em últimos anos. Para você ver, para você ter uma ideia, jogadores que estão chegando até a seleção brasileira que não são tão confiáveis assim. Então, Paulo Henrique é um jogador que dá para você ser um titular do time do Vasco hoje com tranquilidade. A defesa, eu acho que sim. O Vasco deveria, por exemplo, trazer pelo menos um zagueiro para ser o dono da defesa. E aí você pode colocar, se vai ser o zagueiro pela esquerda ou pela direita, você pode jogar ao lado do João Vitor, ao lado do Lucas Freitas, potencializar jogadores da base como o Luiz Gustavo, que para mim tem um potencial muito grande para ser inclusive titular do Vasco. Então falta esse zagueiro para ser o dono da defesa. O Lucas Piton, a mesma situação. É um jogador que, se o Vasco pudesse contratar um lateral esquerdo melhor, seria importante. Mas é um lateral também com números importantes, com número de assistências, principalmente nos cruzamentos para o Verratti. É um jogador, para o futebol brasileiro, está ali na média. Mas você pode, por exemplo, trazer um lateral esquerdo melhor do que ele, mas pelo menos está na média ali do futebol brasileiro. Volto a falar do meio-campo. O Hugo Moura, para mim, é um bom jogador, mas não é fundamental para o Vasco. É fundamental porque só tem ele para jogar nessa posição. Mas se o Vasco puder trazer um jogador melhor para ser o primeiro volante, seria muito importante. O Tietê, eu já vejo um jogador mesmo com uma idade um pouco mais avançada, referente a esses jogadores que eu acabei de citar, já que tirando o Coutinho e o Verratti, é o jogador mais velho do Vasco, com 32 anos. Só que a saúde do Tietê, a intensidade que ele demonstra nos jogos, não vou levar em consideração a questão de idade. É um jogador que pode sim completar o time do Vasco, mas também é um jogador que, se o Vasco tivesse um segundo volante melhor, talvez ficaria recompondo o banco de reservas. O Coutinho, para mim, é uma estrela. Eu acho que o torcedor do Vasco fica um pouco pé atrás, por conta principalmente do ano passado. Acho que esse ano ele vem fazendo partidas importantes. Nesse jogo contra o São Paulo, para mim, tirou muita onda, jogou muita bola e pode ser um jogador muito importante. Mesmo aos 33 anos, pode ser um pilar desse time do Vasco. A gente vai para o ataque. Nuno Moreira e Verratti. O Nuno Moreira e Rayan, pelo menos nos lados de campo, são jogadores também interessantes que vêm ajudando bastante e com idades
baixas. O Nuno Moreira tem 26, o Ryan tem 18 e podem ser jogadores que podem ter sombras, podem até jogadores melhores que eles, mas são jogadores que entregam bastante em campo. Físico, técnico e tático. Então são jogadores hoje importantes. E o Verratti nem se fala. O Verratti você pode chamar ele de caneleiro, o Verratti não sabe dar duas embaixadas, mas o que faz de gol. O mais importante também são gols. Ele vende... Você compra o Verratti, gols, e ele te dá retorno importante. E o Verratti dá retorno importante com os gols dele, mesmo você pode contestar a questão que você acha que poderia ter um centroavante um pouco melhor, um pouco mais móvel, tudo bem, sem problema nenhum. Mas hoje o Verratti é um cara que entrega muitos gols, é um cara que entrega também números importantes, de fazer a presença ali na área, até mesmo quando não faz gol, também para mim é muito importante. Vide o primeiro gol que o Ryan fez contra o São Paulo. Acho que o Verratti, quando puxa a marcação, abre espaço para o Ryan chegar ali e finalizar com tranquilidade para fazer aquele primeiro gol do Vasco contra o São Paulo. Então acho que o Verratti hoje é um jogador muito importante para o Vasco, que pode contratar um centroavante melhor, pode contratar um centroavante mais jovem, com mais intensidade, com mais participação em termos de jogo, de mobilidade. Pô, sem dúvida nenhuma seria muito legal, mas hoje o Verratti entrega números importantes. Então, só para fazer um panorama em relação a esse time do Vasco, pela intensidade, pela idade. É pelo menos um convite à reflexão para a gente entender o problema do Vasco, que eu acho que o problema maior, sem dúvida nenhuma, torcedor, você que está aí do outro lado, sabe disso, que é a questão do elenco, ter mais opções para o técnico Fernando Diniz. Hoje, esse time titular, eu acho que o Vasco precisa de um zagueiro, de um primeiro volante e talvez de um segundo volante mais competitivo, mas eu gosto muito do Tietchan. Mas se você tivesse 3 jogadores para contratar hoje nesse time do Vasco que pudesse fazer uma grande mudança, um grande zagueiro, um primeiro volante, um segundo volante e talvez também um outro atacante, mas eu acho que o ataque do Vasco hoje é um bom ataque, com o Nuno, o Ryan e o Verratti para levar até o final dessa temporada. Pensando no ano que vem, aí é outra história. E aí, gostou desse convite à reflexão? Sabia desses números em relação à idade dos jogadores do Vasco? Comenta aqui embaixo, a sua participação sempre é muito importante, mas essa idade do Vasco, do time principal, de 27 anos, achou uma boa média e o Vasco tem tudo para fazer boa campanha nesse ano, principalmente nas mãos de Fernando Diniz. E grande abraço a todos vocês, peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!